Olá, Wendel aqui, diretamente dos estúdios do podcast WSC, na unidade do Instituto WSC. Bom, hoje nós estamos aqui com mais um convidado amigo meu, né? O meu grande amigo Wilton Tostes, não é isso, tenente? Boa tarde, Wendel, meu diretor, meu eterno diretor. É um prazer estar com você aqui, dividir esse momento importante do seu trabalho, da sua carreira. É muito bom. Eu agradeço, eu que agradeço, né? Eu não vou conseguir chamar você pelo nome Wilton, não. Não é. Eu não consigo. Fique à vontade, por favor. Sempre foi para mim aqui, né, o tenente Tostes, sempre fez parte aqui do corpo docente do Instituto WSC, né, principalmente na parte dos cursos pré-militares, né, tenente? Verdade. Iniciou conosco aqui através de um conhecido em comum, não sei se você lembra, né? Foi. Do grande Rodrigo Olha. Nosso amigo Rodrigo, grande Rodrigo. Já convidei para vir aqui o podcast também. Aquele abraço, Rodrigo, tudo de bom, tá? Ele falou comigo que ia ver na agenda dele lá e vai ver o dia que ele consegue. Rodrigo tá na TV, né? Faz TV agora. Pois aí ele falou, não, ainda eu vou, mas você tem que vir aqui. Eu falei, não, é muito para mim, Rodrigo. Quem sou eu? Vamos fazer um mutirão, vai eu e você lá. Vamos combinar com ele direitinho. Mas a partir daí o tenente veio, né, gostou da proposta do curso da época. Nós íamos fazer uma palestra, uma conferência no seu curso. Isso. E disso aí nós ficamos 4, 5 anos trabalhando com você. Aí foi. Inclusive na pandemia nós trabalhamos. À distância. Foi algo assim inovador, né? Tanto aqui para o Instituto, quanto para o tenente, né, Verdade. tenente? Nós acabamos aí tendo que nos adaptar. A gente chegou até a falar isso no podcast com o Pierre. Um abração, professor Pierre, que também... Grande Pierre, uma sabedoria absurda. Fez parte também da equipe. Tenente Pierre também. Tenente Pierre também. Do Exército Brasileiro, Nosso amigo esteve aqui no podcast já, há uns 2 podcasts atrás aí, amigo nosso também, está sempre entrando em contato comigo, dando ideias aqui para o podcast, para o Instituto. Nessa época também foi do período do preparatório militar que nós criamos aí. Estou voltando com o preparatório, tá? Agora, final de agosto, início de setembro, a gente vai fazer uma campanha nas escolas aí, preparatório militar, né? Aquele cursinho de 1 ano, dando uma disciplina de geografia, matemática e história, para preparar os meninos para as academias militares aí. Aquele período nós trabalhando com você presenciou que nós tivemos frutos daquilo. Sim. Vários jovens ingressaram na carreira militar na capital, no Rio de Janeiro, com sucesso na área de paraquedismo, batalhão de logística, etc. Fora os de Itaperuna, que a gente encontra sempre na rua e no tiro de guerra local, que já entram com uma experiência muito grande pelo ensinamento que tiveram aqui no WSC. Sim, foi muito bom. Nós tivemos um grande grupo também de alunos, né, de recrutas aí do sexo feminino. Foi um sucesso entre muita as meninas, coisa, né? Muita coisa. Nós tivemos alguns relatos aí de mães, avós, né, que inclusive, principalmente você, né, tenente, que estava de frente ali, né, recebia aí o feedback. Nós éramos abordados pela família que dizia que a partir do evento que começou a estudar conosco aqui no WSC, o comportamento na residência também mudou. Exato. Mudou no aspecto de disciplina, no aspecto de organizar o dia a dia do jovem, do adolescente, que é coisa simples: arrumar um calçado, arrumar um sapato, lavar um tênis, colocar a toalha que tomou banho para secar. É verdade. Arrumar a cama que não arrumava antes, responder os pais e a mãe que respondia antes, porque nós passávamos com muito carinho para os nossos alunos, que eram quase como nossos filhos, até por serem adolescentes, os princípios de uma ordem, de uma organização, né? As organizações militares do Brasil, elas são bicentenárias e cada uma tem a sua história, e nós passarmos um pouquinho dessas noções para os nossos jovens, que enriqueceu a vida de cada um. Então foi uma plantinha que nós plantamos e a gente está colhendo isso aí com muito carinho, graças a Deus. Isso aí foi enriquecedor a experiência, né? E logo em seguida, com a pandemia, nós tivemos a experiência com vídeo, com aula, com transmissão, né, nesse período. Foi a primeira vez que o tenente aí ministrou aula. Estava acostumado a ministrar curso, né, para polícia militar, principalmente na área de trânsito, que é a sua especialidade, né, tenente?
E aí transformar isso, né, para um treinamento com um linguajar, com carinho. Tudo mais diferente, tudo difícil. Minimizado, mais suave. Mas né? eu e você, nós temos muita coisa em comum. Uma delas é desafios. Se surgir desafio, amigo, se quer ganhar uma parada, é só desafiar que a gente está dentro do desafio. Concordo com você. Então, a gente está sempre superando os problemas, né? É verdade. Nós que temos a origem, e eu posso falar de mim e de você nesse aspecto, eu fico feliz por poder falar nisso, uma origem humilde, de família pobre. Nós viemos lá de baixo e tivemos que galgar, cada um conquistar o seu espaço. Nada foi nos dado com facilidade. Nós tivemos que ir buscar, por mais que nós sejamos, continuamos a ser pobres e humildes hoje, mas nós conquistamos um espaço. Podemos viver em paz, né? Dar uma condição à família, dar uma condição de conforto para os nossos, termos um pouco de lazer na vida. Você tem a sua labuta, tem seu dia a dia, mas você tem que ter um pouco de lazer, tem que viver, faz parte da sua vida. E tudo isso, nós conquistamos isso. Nós viemos do zero, do nada, e conquistamos com desafios, com força de vontade, com perseverança. Aqui, por exemplo, você está iniciando aqui algo na sua vida que eu estou honrado de estar aqui, porque eu sei que é algo bacana e que vai frutificar muito no futuro. É verdade. Olha o zelo. É um desafio. Até o microfone é cor de ouro. O tenente gostou do microfone, tenente? É cor de ouro. Cara, tem certas coisas que a gente leva... de coisas que do passado. E eu, na hora de comprar os equipamentos, inclusive ele tem que ter umas capinhas, só que ele ficaria preto. A gente chama de camisinha. Camisinha do microfone. E eu lembro do microfone do Silvio Santos. Sim. É porque assim ele absorve a saliva e pode enferrujar, etc. Mas é isso mesmo. Aí eu falei, não, eu quero ele dourado. Sem camisinha. Sem camisinha, bonitão. Pode falar camisinha aqui? Né? Pode falar ou não pode? Não, camisinha pode. Vai devagar, tenente, porque pro YouTube. O YouTube ele tem assim umas certas limitações. Então, vamos frear então. Não, mas camisinha é protetor pode. Não, camisinha porque pode. Essa linguagem usa-se no rádio. É uma linguagem do rádio. Camisinha do microfone. E como nós fizemos rádio também, fizemos televisão também, então é uma linguagem que vem de lá. Tranquilo. Ufa. Então, tenente, hoje a gente, como eu sempre faço com os convidados, os meus entrevistados, na grande maioria, né? Na grande maioria não, na sua totalidade, meus amigos, então um bate-papo sempre tem ficado de forma suave, gostosa, e não vai ser diferente com nós dois, né? Estamos acostumados aí a conversar N assuntos, mas hoje eu queria não só falar dessa parte, né, da nossa experiência do curso, né, mas falar mais sobre o tenente, o Wilton José Toches Aguiar. É um nome grande, né? Quase ninguém, né, sabe dessa história. Você tem aí um passado, eu digo passado, né, porque hoje você está na reserva, né, mas é histórico, mas é latente ainda, está na mente de todo mundo. Com certeza. A sua passagem pela própria polícia, né? Todas as suas conquistas aí, né? Aí vem tanto como a tutoria aqui, como, né, trabalhou na guarda aqui, Araruama, Saquarema, a parte de instrutor de condução aí, acho que ainda, não sei se ainda está atuando em autoescola, sim. Nesse período de pandemia, né? Você também deu instrução online. Trabalhava à noite, é verdade. Né? Já fui te socorrer algumas vezes lá, com o computador. Funciona, aí eu sou analfabeto. Funciona. A informática é com o diretor Wendel. Mas para alguém que veio, né, da sua geração ainda, de máquina de escrever, para mim você é concurso, você domina a informática melhor do que nós falamos, acho que isso também de novo no podcast do Pierre, junto com o Hugo também, quando eu fiz um teste aqui, nós tivemos uma dificuldade grande para traduzir a linguagem do curso aqui na época da pandemia para essa questão online. Foi um grande aprendizado essa questão online. E você absorveu de brincadeira isso aí, muito fácil, de pronto. É o desafio. Eu no meu currículo tenho o curso de datilografia. Eu fiz em Jacarepaguá, no bairro do Tanque, na década de 80.
porque fazia parte do currículo você ter CNH, carteira de habilitação, e também curso da datilografia. Datilografia, porque se você não soubesse digitar, né? Mas se bater a máquina, você estava ferrado no escritório. Toques por minuto. Exatamente, eu encontrei o curso todinho que eu fiz e fiquei relembrando, mas isso aí já se vão mais quase 40 anos. Você falou meu nome completo aí, o Tostes vem de uma família, meu avô Geraldo Tostes, e também do meu outro avô Aguiar, do Manuel de Aguiar. Ambos residiam em Itajara, aqui, distrito de Itaperuna, e onde eu fui criado por um bom período até criança. Depois eu passei um tempo em Itaperuna, quando adolescente, e muito jovem tive que ir para o Rio de Janeiro buscar o quê? Buscar o meu espaço. Porque, como sempre, a família pobre, com dificuldade, nós não tínhamos espaço e muita luta, etc. No Rio não foi diferente. Deparamos lá com vários problemas, com inúmeros problemas, e o que me deu sustentação de sobressair aqueles problemas de violência, de droga, de rio, de cidade grande, foi a base que eu recebi da minha família. Meu avô, minha avó, minha mãe, os meus tios, que é onde você é formado. E isso eu carrego até hoje, que a sustentação de uma sociedade é a família. Tá? Em seguida, fui servir o Exército Brasileiro, que é obrigatório para todo brasileiro homem, e fazer a sua inscrição, alistamento no Exército para defender a sua pátria. E gostei muito da carreira militar. Mas, ao mesmo tempo, eu verificava, na década de 80, a violência muito grande no bairro que eu morava, Piedade, perto de Cascadura, no Rio. E nessa violência, quem combatia a violência eram os policiais militares. Homens fardados com uniformes azul marinho, e as viaturas, os veraneios, subiam o morro, tudo com revolvinho 38 na mão, e combatia, e dava um tiro, e prendia. E eu, enquanto jovem, enquanto adolescente, enquanto rapaz, eu achava aquilo muito importante para defender a sociedade. A viatura era aquele Fusquinha? Tinha Fusquinha também. Fusquinha. Eu cheguei a empurrar a Fusca depois trabalhando. Empurrei muita Fusquinha. Então, eu fiquei naquela dúvida entre tentar uma carreira no Exército Brasileiro ou na Aeronáutica, mas de repente eu tive uma aptidão para a Polícia Militar com o intuito de defender a sociedade, de fazer o bem diretamente. Não que as outras carreiras não iam fazer isso. Só que o que eu estava vendo ali estava muito claro, estava evidente que o serviço, o resultado era rápido, né? Eles combatiam, prendiam, e eu gostei daquilo e prestei um concurso. Maracanã, na época, que era a prova, e eu jovem, no Rio de Janeiro, 16 mil candidatos foram concorrer nesse dia, e apenas 5% foram aprovados. 5% foram aprovados. E Deus quis que eu estivesse nessa aprovação, fizemos o curso, fomos trabalhar. Trabalhei em várias unidades no Rio de Janeiro, depois fui para Niterói, uma área muito boa de trabalhar na época. Trabalhei em Maricá, inaugurei até um destacamento de policiamento em Itaipuaçu, que é uma área turística de Maricá, e assim nós fomos tocando a vida. Na década de 90, surgiu a oportunidade de eu retornar para Itaperuna. E quando você tem a sua família que está aqui, os seus parentes, os seus tios, os seus primos, você sempre quer voltar. E eu optei em retornar. Cheguei aqui em Itaperuna, um batalhão excepcional, na época não era nem batalhão, era a Companhia de Polícia Independente, Quinta Companhia, aqui em Itaperuna. Quinta Companhia Independente, Quinta Companhia. Logo em seguida passou a ser o 29º Batalhão. Cresceu um pouco mais. Me fala, me corrija. Setembro de 92. E Pádua tinha o batalhão primeiro do que aqui, não foi? Ao contrário. Ao contrário? Pádua é filho daqui e eu inaugurei os dois lá. Ah, sim. Então é o tiro de guerra que um era primeiro do que o outro. Não me falha a memória. Então pode ser o tiro de guerra, porque com relação à polícia, Pádua era um DPO, Laje, Pádua, Miracema, naquela época, Cambuci. Nós saímos daqui com um camburão correndo para socorrer colegas em Cambuci. Entendi. Em São Fidélis era muito distante. Mas nós saíamos. Não, daqui a Cambuci, tenente, Mas chão, hein? Mas saía aqui para socorrer, tinha alguém em ocorrência lá. Cambuci são quantos quilômetros? Cambuci você tem como passar por Italva, como pode passar aqui por Pádua. Então, chegou lá, o cara tomou muito tiro já. Mas você tinha que socorrer, tinha alguém precisando lá. Então Pádua era DPO. Depois tornou
também na década de já finalzinho de 90 para 2000, tornou-se a 9ª Companhia Independente em Pádua. Eu participei da inauguração lá com o capitão Maurício, que é meu amigo, era e é meu amigo até hoje, graças a Deus, coronel na reserva, e depois transformou em 36 batalhão, de 9ª Companhia para 36 Pádua. Então Pádua é filho nosso. Entendi. Do mesmo jeito que a Polícia Militar de Brasília é nossa filha da Polícia Militar do Rio de Janeiro, porque ela era daqui, e quando foi capital em Brasília, capital era aqui, foi para Brasília, os voluntários foram para lá. Então, década de 90, chega eu em Itaperuna. O objetivo era de quê? De retornar, ficar perto da minha família, o que aconteceu, graças a Deus. Convivi mais alguns anos com a minha avó, com os meus familiares, com a minha mãe, e foi muito bom. Só que dentro da minha profissão, eu procurei me especializar na área de trânsito, porque eu comecei a estudar um pouco mais sobre trânsito, eu gosto do trânsito, me identifiquei com isso, então eu fiz algumas especializações, alguns cursos internos com relação a trânsito. Inclusive a pilotagem de moto, naquela época, para você pilotar a moto da polícia, você tinha que ter um curso específico de batedor. Nós fizemos um curso em Niterói, eu e o Adriano, por alguns meses. O Adriano mora aqui na Vinhosa hoje, também está na reserva. E só conduzia a motocicleta quem tivesse curso. Hoje isso não é necessário mais. Hoje basta que o policial militar tenha a habilitação dele, a permissão para conduzir motocicleta, que ele vai conduzir e faz o patrulhamento. Então, daí eu me direcionei na área de trânsito. A década de 96, 97, a moto chegou em Itaperuna, nós tínhamos em torno de 10 mil motociclistas aqui que não utilizavam capacete de segurança. E o código prevê isso. Desde 23 de setembro de 97, que é o último código, e ele é muito bom, ele prevê a utilização do capacete de segurança, que salva vidas. Eu e o Adriano fizemos um trabalho intenso, 30 dias, naquela história de... Você me conduza que eu estou falando muito, eu vou falar tudo bem, nós estamos aqui para te ouvir, fica tranquilo. Nós ficamos orientando para que as pessoas utilizassem o capacete, né, sem notificação nenhuma, e o índice de acidentados, de lesionados e de pessoas hospitalizadas era muito grande. Prova disso, o Hospital São José da Avaí, a Clínica São Camilo, que existia na época, a Casa de Saúde, que existia na época, estava com seus leitos cheios, com pessoas acamadas, vítimas de acidente de trânsito, e em especial motociclista que não usava o capacete. Quando você sofre uma queda, um dos primeiros órgãos a tocar o solo é o cérebro, é a cabeça. Como diz a minha mãe, como diz ainda a minha mãe, né, minha avózinha, para-choque de motociclista é teste de malandro. Então, com esse trabalho nós fizemos, Anderson? O Wendel. Isso. Da onde você tirou o Anderson? De onde saiu o nosso amigo? Eu li aqui, aqui tem a leitura aqui do Anderson. Tá. Aí o que acontece? Fizemos um trabalho que culminou com todos os motociclistas utilizando o capacete e diminuiu o índice de infrações de trânsito. Nós fazíamos o trabalho de fiscalização, de orientação, e tem que ter também a repressão. Se não tiver repressão, você não tem sucesso. E nós tínhamos depósito público de fazer apreensão de veículos. Ou seja, o trânsito ficou muito melhor. Porque as diretrizes do trânsito tem 2 pilares. Ele deve acontecer com segurança e com fluidez. Se não tiver segurança, não está bom. E se não fluir, não é trânsito, é imóvel. Então nós conseguimos fazer isso, e a partir daí, não só no meu trabalho, que começou a ter curso de policiais aqui em Itaperuna, eu também dei por várias matérias, eu dava aula, e uma delas era o trânsito, o preenchimento de BRAT. BRAT é um documento específico para boletim de registro de acidente de trânsito. Não, peraí, vamos lá. BRAT. O pessoal aí que já tomou multa, não é multa, é BRAT. É isso? O BRAT é de acidente. O BRAT é de acidente. Não, então... É o boletim de registro de acidente de trânsito. BRAT, nós preenchemos na mão. Certo. Todos eles. Hoje mudou um pouco. Hoje, quando não tem vítima, não há vítima, ninguém se lesiona, o cidadão faz o BRAT aqui, online. Sim, ele vem no computador. Entendi. Até para aquele pessoal que quer tirar o seguro lá, por exemplo, exatamente. ele vai precisar do BRAT, então, da ocorrência.
Quando tem vítima, alguém se lesiona, certo. O policial militar conduz essas partes, as pessoas, para a delegacia de polícia, para que haja um registro policial, para que haja uma investigação criminal. Certo. Tá? Porque é necessário preencher o BRAT dessa forma. Então, as coisas foram evoluindo. Naquela época, computador, fazia as coisas, ninguém fazia nada online. Sim. Eu posso te dizer que até antes da pandemia, se me permite, era menos, né? Entrar no meio do seu assunto. Não, pois não. Eu particularmente sou da área de informática, comprava muito pouco online, fazia compra muito pouco. Era uma ou outra loja que eu já tinha testado, que eu já tinha ido até a loja física, até no Rio ou São Paulo. A gente comprava computadores aqui pro curso. Eu fui em São Paulo para comprar as últimas máquinas aqui pro curso. Fazia um deslocamento, viagem. Lá, analisava, via. Depois disso, né, que já tinha aquele primeiro contato, a gente acabava fazendo outras compras por telefone também. O WhatsApp ainda era bem pouco, né? E sites para depois começar a fazer online. Então, eu acredito que pós-pandemia, as pessoas entenderam que esse mundo online existe. Deu um freio, né, no deslocamento e acelerou aquilo online. Exato, aquela parte burocrática, né? No seu caso aí do BRAT, por exemplo, eu tenho certeza que isso já tinha, assim, de forma bem assim, vamos dizer assim, modesta antes da pandemia. E até o seguinte, o planejamento, nós temos uma repartição na nossa... Eu chamo de empresa. Porque as pessoas chamam na Polícia Militar de empresa, mas é uma empresa. Sim. Ela tem que administrar homens, ela administra 60 mil homens, 40 mil homens. Então nós temos uma parte que era de planejamento, que sempre já se pensava em diminuir essas intervenções de acidentes, por exemplo, com coisas bobas. Uma lotaria pouco, uma coisinha idiota, essas pequenas montas. Ao invés de ficar uma viatura ali com 2 homens, com 4 homens, você faz no computador, aqueles homens estão livres para atuar no combate ao crime diretamente. Se for parar para pensar, acidente acontece a todo momento. Toda hora acontece. Então, por isso, um dos motivos de ir para o online foi isso aí e com a intervenção do computador que hoje está em nossas vidas. Então, eu narrei esse preâmbulo para chegar ao motivo de eu gostar, me especializar e hoje ser conferencista e palestrante sobre trânsito e comportamento social. Eu estudo trânsito há 40 anos. O trânsito no Brasil hoje, ele mata absurdamente. Deixa eu falar agora. Nós estamos falando há quantos minutos? Você marcou o tempo? Não, fica tranquilo. Pode. Sabe por quê? O tempo que nós estamos falando aqui, já morreram 2 pessoas. Cerca de 20 minutos. Já morreram 2 pessoas. A cada 12 minutos morre um brasileiro vítima de acidente de trânsito. Então a gente pode estar dizendo, tenente, pode estar confirmando que pessoas estão morrendo. Acabou de morrer 2 agora. A cada 12 minutos. 12 minutos morrem. São 45 mil mortes ano. São 5 mortes hora. São 124 mortes dia. Vítima de acidente de trânsito. Você sabe quantos brasileiros morreram? Só pessoas envolvidas em acidente de trânsito. Mas eu diria que esse número ele pode ser dobrado ou triplicado. Sabe por quê? Esse cálculo está registrado. Esse cálculo é a IPEA. Quem faz isso é a IPEA. Não fui eu que fiz, não. É a IPEA que fez isso. Instituto de Pesquisa e Estatística, etc. Esse número é feito quando acontece o óbito na hora. E aquele que ficou acamado 30 dias? Ele nem tem aquele que evoluiu para um óbito. Caramba, então com certeza o número é maior. É 1.350.000 vítimas ano de pessoas lesionadas. Quantas pessoas que foram para a cadeira de rodas? Então, quando você tem um comportamento no trânsito de educação, de calma, de respeito à lei de trânsito, que ela é muito boa, mas se não é respeitada, torna-se inócua. Isso aí. É inócua, não é? E aí eu volto aonde eu comecei lá atrás, a dizer que a sociedade é formada por família. Quem forma a família é o pai e a mãe, que formam o filho. Se o pai e a mãe mandou o filho ser honesto, digno, que caneta é essa que você chegou do colégio? É sua, meu filho? Eu achei. Não, você não achou, não. Você vai perguntar de quem que é essa caneta. Não lembro essa história. De quem que é essa borracha. Eu apanhei uma vez. Poxa, Terence, você puxou.
Eu não sabia, não. Você puxou isso pra longe, rapaz. Eu tenho uma mãe brava, né? Não, eu sou fã dela. Linda, deixa eu fazer um registro. Linda, guerreira, combatente e firme. Lutadora, guerreira. Lutadora. Gosto muito dela, um beijão. Minha mãe, né, como você narrou no início aí, né? A gente vem de família humilde, nós já conhecemos a nossa história, não vale a pena comentar aqui para os nossos telespectadores e internautas. Mas essa história da caneta não é história não, isso foi comigo também, eu tive isso. Não me recordo a idade, mas algo em torno de 9, talvez 10 anos, não mais do que isso. Cheguei da escola com... mas não foi caneta, não, foi uma lapiseira 07 que a gente tinha que comprar, né? Não é dessa fininha que a galera usa, não, era grossa, era da grossura de um lápis, né? Inclusive eu não tinha a condição de comprar os grafites, eu abria os lápis, rachava o lápis, tirava, né? Tinha que ficar, porque aí agarrava aquela madeirinha, eu tinha que estar limpando aquela madeirinha com estilete ou com a faca para introduzir dentro da lapiseira para poder usar, né? Apontava ele era mais grosso antigamente. Ele é mais grosso. Hoje é fininho. Ele tirava a pontinha assim e apontava, tinha que apontar. Enfim, achava aquilo uma coisa mais... Só o rico que tinha, eu não tinha aquilo, eu tinha um lápis muito assim. Não, eu também não, maravilhosa. Aí, né, acho que esse tino meu de querer as coisas, de conquistar as coisas, mas dentro da legalidade, que o senhor sabe que com a gente, né? A gente... Tira o senhor, por favor. Tenente, você sabe que a gente já bateu papo várias vezes, a gente trabalha dentro da legalidade, a gente perde muito às vezes por conta dessa legalidade, dessa questão de honra. Mas Deus recompensa. Que a gente trabalha sempre. Né? O que eu fiz? Humilde, pobre, não tinha condição de comprar, reunia os centavos que quando me surgia de alguma coisa que eu fazia, algum trabalho, vendia isso, aquilo, dinheirinho que seria para merenda, merendava na escola, que eu acho que hoje, né, o pessoal de uma classe média alta em colégio particular nem sabe o que é compartilhar uma merenda numa escola, né, que ali era esse negócio de bullying. Meu Deus do céu, bullying. A gente aprendia a se defender, era cascudo, corria, esperava o grandão merendar primeiro, ralava o joelho e chegava sangrando, isso aí, cheio de terra. Mas isso forjou homens. Existe aí, eu não vou lembrar a frase perfeitamente, mas tempos difíceis forjam homens fortes. E tempos fracos. Por aí. Eu fico preocupado, eu cortei você, mas eu acho que é importante. Eu fico preocupado, a geração que está nos sucedendo, como será isso aí? Homens fortes fazem tempos fáceis. Exatamente. Tempos fáceis forjam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Isso aí, obrigado. Tempos difíceis criarão homens fortes. Com certeza. É o ciclo. É o ciclo. É o ciclo. Perfeito. E aí... minha lapiseirinha, vi com um colega, o colega quis se desfazer, negociei com ele. Olha como é que fica na memória, eu tenho um pouco mais de 40 e alguns anos, né? Vou fazer 46 agora esse mês. Com exato. De 40, agora. Carcaça de 40. Obrigado. E jovialidade de 30. Eu tô por aí também, eu tô na casa dos 40. Dos 40, tenente, 40. E aí, o que eu fiz? Eu reuni um valor. O valor eu não me recordo na época, nem lembro a moeda que era, mas foi algo em torno de 10 alguma coisa. Um lápis meio usado, que é o que eu tinha para terminar aquele semestre inteiro. Uma borracha, que antigamente tinha uma borracha que você tinha uma capinha que você empurrava assim, a borrachinha escorria. Então foi uma borracha, um lápis utilizado desse tamanho aqui. Tinha época que a gente fazia ponta até dos dois lá, que tinha professor que não esperava. Aí eu acabava a ponta, eu tinha que virar o outro lado para não perder. Eu sempre fui muito mole para copiar, enfim. Eu fazia dos dois, era aquele lápisinho e 10 moedas de qualquer coisa que eu não me recordo. Cheguei com aquela lapiseira em casa. Foi exatamente o exemplo que você falou. Que lapiseira é essa? Eu comprei, mamãe. Você não tem dinheiro, você tem condição de comprar uma lapiseira dessa. Você vai devolver a lapiseira. Mas não tem como devolver a lapiseira. Eu comprei, eu troquei com o rapaz. Você vai devolver. E fez aquela peregrinação da minha casa até a casa do colega. Olha que bacana. Não sei se você sabe, mas na igreja católica tem um negócio de um domingo de Ramos, que vai com um raminho assim, balançando, só que ela foi nas minhas pernas, tá ligado? Vapo. Cheguei na casa do rapaz. Juro que agora eu não me recordo o nome, o rosto dele eu lembro.
E, minha mãe, aí para, a mãe devolve o lápis. E o rapaz, o lápis ele me devolveu mais usado do que já estava, a borracha ele tinha sumido e dinheiro ele tinha comprado merenda. Voltei eu para casa sem a lapiseira, desfez o negócio, sem a borracha e só com aquele lápis ainda mais utilizado que ele já estava. Que ele usou. A sua mãe, ela simplesmente fez o que está previsto em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Essa correção aí... Até hoje, quando eu vou fazer um negócio, todos os meus negócios, eu lembro da lapiseira. Olha só, ficou marcado. E ela trouxe ensinamentos para você. Então, hoje, essa correção que foi feita com uma varinha, com um ramo aí, e que ela é salutar, sempre foi. Nunca ninguém morreu disso. Não. Aí as frescuras do tempo moderno aí pensam diferente, mas aí é outra história, né? E para outro dia para a gente falar sobre isso. Né? Aí, para fechar o assunto do trânsito, nós entendemos que se nós dessemos uma participação para a sociedade com relação a ensinar o que está previsto no Código de Trânsito, Lei 5.503, de 23 de setembro de 97. Tem em torno de quase 400 artigos, 385 alguma coisa. Já estamos com 900 resoluções. Cada mês, cada dia, cada semana sai a resolução de trânsito. Uma permite algo, outra caça algo. Então nós temos que estudar sempre e cumprir isso na via pública. Por quê? O Wendel, meu diretor. Porque quando nós saímos de casa de manhã para comprar o pão, que seja a criança, que seja o jovem, para ir na padaria, ele já é trânsito. Sim. Ele é pedestre. Entendi. Ele vai de bicicleta, ele vai a pé, ele é pedestre. Ele vai para a escola, ele é pedestre. O outro está na bicicleta, o outro está de motocicleta, o outro está de veículo, está de outro com carro. Tudo é trânsito na sociedade hoje. E quando são três fatores aí, agora, para ser trânsito. Tem que ter o veículo, tem que ter a via e tem que ter o homem. Cada um entra de uma forma. O homem entra como condutor de veículo, como pedestre. O veículo, nós temos aí milhares de veículos. Da bicicleta, passando pela carroça. Você fala de veículo, ele não tem que ser um veículo motorizado. Não, né? A bicicleta é um veículo de propulsão humana. A carroça é um veículo de propulsão animal, mas é um veículo que conduz. Entendi, ele consta dentro desse processo. Consta dentro do processo. Então, esses três, e a via, e as vias que são as rodovias, a de estrada, a de pouca velocidade, a coletora do bairro, a distribuidora. Então, esses três elementos tem que haver um entendimento entre eles. E o que vai orquestrar esse entendimento entre eles? A sinalização, que vem da onde? Do código. Então as pessoas têm que entender. A minha pauta, Wendel, sempre foi de que a aula de trânsito ela faça parte do currículo escolar no primário das crianças. Eu ia te perguntar exatamente isso agora. E isso já está previsto no Código de Trânsito. Só que é difícil a execução, é que ela não sai. A execução que não vem à tona para que nossa criança estude o trânsito, tenha conhecimento do trânsito e seja um bom transeúnte e seja um bom condutor de veículo. Conhecedor da legislação de trânsito, me corrija mais uma vez se eu estiver errado, né? O condutor, com certeza, ele tem que ter conhecimento. Para ele retirar, ele ter a carteira, é necessário, é obrigatório que ele tenha o conhecimento da legislação, correto? Isso é ponto, né? Com certeza. Aí você me falou aí, o ciclista, o condutor do jegue, da carroça, né? A criança que a gente dá lá R$5 para ele ir ali na padaria, comprar um pão e trazer para o lanche. Como é que é introduzido para esses, como você falou, para ter a via tem que ter, né? Todos têm que ter agir em harmonia. Isso. Então todos têm que entender. O condutor do veículo motorizado, ele é obrigado, né? Moto, carro, caminhão, blá. Agora, o carroceiro, igual a gente comentou, o rapaz do skate, excelente, que anda no meio da pista. Excelente, a sua colocação ela foi excelente. Só corrigindo aqui que eu falei a lei 5.000, não, a lei é 9.503, em 23 de setembro, que ela promulgou o último Código de Trânsito. Correto, teve uma correção. Eu falei, o número é 9.503. Perfeito. O que acontece é o seguinte,
essa lei ela é muito boa, ela é de primeiro mundo. Ela está muito evoluída. Tanto é que tudo isso que você falou aí está previsto nela. O ciclista, ele tem inúmeros deveres e tem que cumprir esses deveres. No código está específico lá, onde na via que não existia ciclovia, nós temos ciclovia no centro hoje. A via que não existia ciclovia, o ciclista deverá transitar na borda da direita, que é a velocidade menor, um atrás do outro. Então está previsto. Tá previsto. E o que você vê na rua? Você vê um do lado do outro. Batalha, atravessa de qualquer jeito. Eles vêm na contramão, eles não cumprem regra. O veículo tem que estar sinalizado. Ele tem que usar capacete de proteção para ciclista. Ele tem que ter campainha de aviso sonoro. Ele tem que ter a luz de gato. Ele tem que ter farol. E nada disso é cobrado. Entendi. Mas está previsto na legislação. A mesma coisa acontece com o moçozinho da carroça. Está previsto no Código de Trânsito, nessa lei que eu acabei de falar, que ela pode ser emplacada, que ela pode ter um imposto em IPVA de R$5 por ano, que é simbólico. Da carroça? Carroça. Mas você vai catalogar o senhor Manuel, o seu Antônio, o seu José tem uma carroça e mora em tal lugar. Interessante. Isso aí aprendi, estou aprendendo. Mas está previsto na lei, a lei é boa. Só que é difícil colocar em execução, porque poucas pessoas se interessam para estudar e se dedicar a isso. Porque ela entra muito no aspecto administrativo de um Estado. Nós temos também nessa lei de trânsito o aspecto criminal. Tem a área de crime, crimes de trânsito, que é, por exemplo, o cidadão estar embriagado, usar um veículo com violência para atingir outra pessoa, são crimes de trânsito, manobras perigosas, mas a maioria ela é administrativo. Quando fica no administrativo, ele permite que o governante, seja ele federal, estadual, municipal, administre isso aí com ações administrativas, que são as infrações, que são as multas para reprimir, que são as apreensões de veículo, retenção de veículo, condução de veículo para depósito público. Tudo está previsto na lei. E isso funciona com harmonia. O detalhe, que eu fico triste, e falo isso hoje na internet, que está indo para o mundo inteiro, né? Eu fico triste que a cultura do nosso povo não gosta de cumprir a lei. Eu estou ouvindo a Operação Lei Seca que nós temos no estado do Rio de Janeiro, a Lei Seca, ela teve uma autuação aí no final de semana aí de 481 notificações por pessoas que estavam alcoolizadas. No Japão, se um condutor de veículo é pego alcoolizado, é 1 ano preso. Eu não tenho direito de custódia, não. 1 ano preso. Então é cultura. No mesmo Japão, uma criança de 3, 4 anos, quando vai para a escolinha dela, ela leva um rodo, ela leva uma vassoura, e ela lava o banheirinho da criança. Ela está aprendendo como se deve viver em sociedade organizada. Aí aqui, 17 anos, 360 dias é menor. Aí eu tenho que ser irônico, porque eu não aguento uma coisa dessa. Então as coisas eram para funcionar, mas não funcionam porque o sistema é muito forte. Mas aí, tenente, assim, aí tem a parte da legislação, onde ela atua, né? Eu não falei sobre o skate, segura essa sim. pergunta. O skate, por exemplo, o skate não é veículo de deslocamento em via pública. O skate é equipamento de esporte que tem um local específico para ele praticar o esporte, que é onde tem uma rampa de skate. A pista, igual aqui em Itapema, exatamente. Tem ali na Beira-Rio. Exato, acabou. Uma pista. O deslocamento em via pública a gente vê muito em filme. Esportivo, lá. Local específico. A gente vê muito em filme, os jovens, né, de skate, vai para o trabalho. Errado. O skate para isso não. Caso ocorra acidente de trânsito. No meu tempo, eu sou chato. Jura? Eu sou muito chato. Jura? No meu tempo em que eu atuava em via pública aqui, eu tirava rádio de patrulha, depois supervisão muitos anos, eu abordei jovens aqui de skate no asfalto, pode parar. Você não vai transitar no meio de veículo aqui, você está expondo a sua vida. Você está colocando em risco a sua vida e de outras pessoas. Não é permitido esse tipo de comportamento. O skate, ele tem um local adequado para isso. Então a gente vê muito em filme. O De Volta para o Futuro, aquele jovem faz isso. É verdade. Ele gosta de fazer isso. Então, nós copiamos muita coisa de Hollywood, hollywoodiana,
mas que não vai inserir porque o nosso país é outro comportamento. Lá, se você... as pessoas não ousam a desrespeitar uma ordem policial. Porque o policial tem peso 10 na ação dele. Aqui não, aqui estão dando tiro. Deram tiro ontem em São Paulo de fuzil por trás de uma policial feminina. Nossa. De fuzil, só para eliminar. Desculpa que eu te cortei, pode continuar. Não, a ideia era essa. Aqui realmente não pode. A ideia é hollywoodiana. Mas eu, de vez em quando, dirigindo aqui em Itaperuna, né, em alguns lugares, a gente se depara, principalmente aqui na Cardoso Moreira, com skatistas, às vezes de patins, né? E olha que agora já tem a pista ali, já tem a ciclovia, que não sei se poderia usar o patins também, ou coisa na ciclovia, mas mesmo assim eles ainda subtrai parte do nosso espaço enquanto motorista para esse olha só, transporte. De novo entra a cultura do comportamento. Mas caso haja um acidente, como eu te falei, o carro atropelou o rapaz. Ele, nesse caso, a ignorância é minha, mas nesse caso ele vai ser considerado como um pedestre, um veículo que atingiu um pedestre. Eu diria que é um atropelamento. Atropelamento. Só que é o seguinte, o questionamento é muito simples. Eu, enquanto estudioso do trânsito, o veículo tem que transitar onde? Na via. O pedestre aonde? Na calçada. Onde estava esse jovem? No meio da via. A obrigação do veículo é anteceder esse problema, é evitar o problema, é proteger o pedestre, não é? Utilizar de meios de frenagem, de desvio. Só que, tecnicamente, eu fiz um deslocamento numa via em Itaperuna ontem, eu vou citar, a Rua Vinhosa. Eu estava indo com o meu veículo na via, na pista. À direita tem uma calçada. Tinha 3 pessoas se deslocando no meio da via. Eu diminuí, respirei, desviei e continuei. Eles poderiam estar ali? Não. É só pegar o CPF de cada um, fazer a anotação e mandar para o Detran para serem multados. Pode? Então com certeza. Hoje pega o CPF. Sim. O CPF hoje é para você fazer esse tipo de aí, então, existe uma infração, um auto de infração que fala aonde que o pedestre para esse carro. Onde que o pedestre deve atravessar? Na faixa. É o local dele. Fora da faixa, está errado. Mas é previsto. O código está prevendo isso. Apreensão de bicicleta, apreensão de veículo, tudo está previsto. O difícil é você colocar a execução. Então, você vai ver hoje aqui na Cardoso Moreira pessoas de bicicleta fora da ciclovia. Mas ele não tem que andar na ciclovia. Do mesmo jeito que você vai ver pedestre andando aonde? Na ciclovia. Então falta o entendimento das pessoas de saber que tem que respeitar o espaço do outro e fazer a sua parte. Você tem que fazer ocupar bem o espaço que você está aqui na Terra de uma forma civilizada. Então, entra no comportamento. Te dou um outro exemplo. Sempre fui educado, eduquei minha filha assim também, e os nossos alunos aqui também, eu sei que você também. Comeu um bombom, comeu uma bala, está com qualquer papel na mão. Ou coloca na lixeira, ou você guarda no bolso e em casa você vai colocar no local adequado, não é isso? Eu estou vendo os jovens aí, ele toma um refrigerante, toma qualquer coisa, ele joga no meio da via pública o lixo. É comportamento civilizado? Não, educado? Não. Então nós somos no trânsito o que nós somos em casa, na escola, no clube, no campo de futebol. Você vai ser no trânsito educado, civilizado, pedir desculpa, ceder a vez, se você for assim com a sua família, com os seus amigos. Se você é cafajeste na sociedade, vai ser mais um cafajeste no trânsito. É um reflexo. É o comportamento, é um reflexo. Então, Edu, essa é a minha dedicação aí, que eu entendi, que eu fazendo palestras e conferências em eventos, fiz no Espírito Santo, fiz em Minas, no estado do Rio de Janeiro, e nas escolas públicas, privadas e empresas, eu entendo que eu estou colocando uma gota do meu, um pouco de conhecimento nessa área, para a sociedade ser melhor, para ser civilizada. Não há nenhuma remuneração.
não cobro R$1, só exijo que tenha água. Falando, deixa eu colocar mais uma vez para você, Tenente. Então, meu raciocínio é esse. Eu gosto da matéria, sou estudioso, sou chato com isso. Aqui, ó. Meu veículo, muito obrigado. Meu veículo, sentei no veículo, só sai se o cinto estiver fixado. Se eu montar na moto, só dou a partida se o capacete estiver fixado. E esse é o meu raciocínio. Agora, quem pensa diferente, quem não cumpre a lei, aí entra no rol de pessoas que são lesionadas, que sofrem lesões, brigas. As pessoas estão muito violentas. Sim. Hoje as pessoas não conseguem conversar mais. Então, você já deixou bem claro aqui, né, Tenente, que em relação ao nosso tema, né, a chamada que a gente fez aí, é que existem mortes, pessoas estão morrendo. Já morreram umas 4, 5 pessoas agora. A cada 12 minutos. E mesmo assim as pessoas não se alertaram, não se conscientizaram que mata. Sabe por quê? No aspecto de trânsito, o bom é ser mal. Ou seja, o agente que notifica, que fiscaliza, que prende, salva vidas. E se não tiver o Estado fazendo isso, como é uma... Aumentaria o índice ainda, o dobro talvez. Quantas pessoas, eu, o Adriano e a equipe daquela época salvamos há 30 anos atrás, porque passaram a utilizar o capacete. Deixaram de se lesionar. Sofriam uma queda, mas eram protegidos. Quantas pessoas nós salvamos? Com certeza. Então, inúmeras pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou por 7 meses do combate na Itália, Monte Castelo, série de lugares lá. Nós tivemos 454 mortes por 7 meses. Hoje nós temos quanto por mês? Hoje nós temos 129 por dia. Por dia? Por dia. Nós temos 45 mil por ano, divide por 12. Isso é uma guerra. É muito mais do que uma guerra. Não identificada, mas é muito mais do que uma guerra. A todo dia você vê uma motocicleta sofrendo uma queda e a pessoa morrendo. Do nada. Eles ultrapassam pela direita, por cima, por baixo. É uma loucura. Ultrapassam uma curva. Algo que tem que ser analisado mais friamente. Qual o motivo do desespero? Você vê um cara no Rio de Janeiro passando na Avenida Brasil a 100 por hora, 110, a 80 e tal. É Rio de Janeiro. Ele vai de Bangu até o centro, vai gastar 40 minutos. Tá. Qual o motivo que um cidadão sai da SEAB, da Vinhosa, para vir para o centro, ele tem que vir a 200 por hora? Por que sai? A gente mora numa cidade muito pacata, uma cidade muito tranquila. Esse é um dos problemas que nós vivemos aqui. Aí a pista estava com asfalto, o centro recebeu um asfalto, nós estamos do tempo em que era paralelepípedo. O cara passa nesse centro a 200 por hora. Para quê? A minha pergunta é para quê e por quê? Eu sou um velho chato, eu sou um velho babão. Para quê? Qual o objetivo que o motociclista passa a 200 por hora? Eu tive um alerta desse na segunda-feira. Eu fui dar uma olhada naquele calçamento que está sendo feito lá no Colibri, né, o bairro Colibri, ali para Vinhosa, né? Você falando de Vinhosa, Colibri. Muito gostoso ali. Um bairro novo. Eu não acho muito legal. Ficou como o nome de Colibri mesmo. Né, eu fui lá para ver um imóvel lá e tal, tava vendo. E um dos moradores lá, fiz amizade, estou sempre indo lá. E ali tava uma buracada, botou um asfalto novo, você falando limpinho. Só que tem, como ali está sendo, entre aspas, projetado, então tem muita reta, né? Então ficou assim, o cara, quem loteou, cortou e ficou retas, né? Quase não tem curvas em alguns lugares, quase não tem ruas transversais, que ainda está asfaltando, então as transversais ainda estão tradicionais. Então, ou seja, pelo amor de Deus, eu preciso dar uma entrada lá, me ajuda para colocar quebra-molas. Porque o pessoal está passando de moto aqui, igual você falou, a 150 por hora, e o asfalto, acho que não tem um mês que colocaram o asfalto lá, né? Já virou pista, ele falou, parecendo pista de avião isso aqui, ué. O quebra-mola, eu sou contra o quebra-mola. Porque o quebra-mola demonstra que nós não temos educação. Eu fiz uma escolta, uma vez no Rio de Janeiro,
de uma autoridade, não me lembro se era rei, se era príncipe, de um país frio aí, Suíça, Suécia, não sei, não me lembro mais. E ele perguntou para o intérprete dele, o que é isso? Ele passava na lombada, no quebra-mola, e o intérprete falou, isso é quebra-mola, é utilizado para os veículos diminuir a velocidade. Aí ele respondeu para o intérprete, no meu país usa-se placa, coloca a placa e o cara cumpre a porcaria da placa. Porcaria pode falar, né? Eu fico nervoso. Porcaria pode. Aí o que o cara faz aqui no Brasil? Você coloca uma placa de sinalização, ele dá tiro na placa e tira a placa do lugar. Serra a placa, leva para casa. Nos Estados Unidos, uns jovens foram presos e tiraram cadeia, por quê? Eles tiraram a placa de uma via que provocou um acidente, uma morte de condutores de veículo. A culpa foi dele, tiraram cadeia. Então é cultura, tem que ter repressão. No trânsito, se não tiver repressão, não funciona. Não funciona. Tem que ter repressão. Tenente, tô vendo que você tá todo alinhadinho, cabelinho arrumadinho, barrinha feita. Deixa eu aproveitar aqui, senão os meus patrocinadores vão brigar comigo. Com certeza, vamos ganhar o leitinho das crianças aí. O jabá. Como é de praxe, eu falo pro pessoal que toda terça e sexta eu participo do clube, né, lá dos meninos do universo masculino, que é onde eu dou o tapa no meu visual. Já há muito tempo que você fala sobre isso. Né? Uma barbinha feita, eu vou pra lá, faço uma massagenzinha facial. Bota um negócio quentinho no rosto aí. Bota a toalhinha quente, um vaporzinho lá. Faço uma vez, duas no mês, uma limpezinha de pele. Aí eu fui brincar no último podcast. Último não. Num podcast desse daí, aí eu fui falar assim, é o ogro se transformando em um outro. Aí fizeram um corte, botaram os colegas lá da procuradoria, Cristiano, Fabiano, aí já estavam me sacaneando, que eu falei, o ogro se transformando. É porque na verdade o próprio tenente é um homem, né, já foi um homem um pouco mais grosso, mais arredio, rústico, gostei, rústico, bruto e sistemático. É verdade. Né? E hoje está aí todo alinhado, eu falei assim, eu lembrei na hora. E da mesma forma eu também sempre fui muito rústico e a gente vai se moldando, se lapidando aos pouquinhos. Parabéns. E essa limpeza aí, né, essa higiene facial, você é que pode dizer assim, eu faço lá no universo masculino, ó. Os meninos tomam uma cervejinha, sexta-feira, terça não, porque eu vou lá de dia, tá? Mas na sexta-feira eu vou no finalzinho da tarde, jogo uma sinuquinha, um fliperama e... Fica onde? Fica onde o universo? Ali no Azulamite Bittencourt, acho que é Rádio 103, ali, embaixo. Ali. Ótimo. Antiga, era uma loja de informática quando eu cheguei em Itaperuna. Eu sei, Gigabyte. É no semáforo, em frente do semáforo. É isso, tem uma faixa de pedestre, dá para atravessar bonitinho. Eu vou fazer uma visita lá então. Para atravessar o universo. O velhinho tem solução? Alguma coisa do velho? Os meninos lá, nossa. Tem gente até sem cabelo que vai lá. Os meninos dão um trato na careca, é uma coisa de louco. Os Parabéns. Meninos são. Tiquinho, mais uma vez, um abraço aí para você, que é o meu barbeiro. Lá são, né, tem cinco meninos lá, 5 barbeiros que tratam lá. E eu acabo fazendo sempre com o Tiquinho lá. Mas todos os meninos são legais lá. O Micael, um abraço aí também pro Cobaia, que até hoje eu não sei o nome dele, o pessoal chama de Cobaia. Então, alguma merda tem. Tudo gente boa, né? Alguma merda tem com eles lá. Eu falo sempre também do chat, né? Chat Server, que é do meu amigo Saulo, tá? É o nosso WhatsApp aqui, comercial. É gerido lá, o chat server é gerido lá pelo chat server. Os telefones dos patrocinadores vão estar na descrição aqui do podcast, tá, Tenente? Muito bom. Depois eu vou pedir também aí, pessoal que tiver dúvidas, aproveitar aqui dúvidas sobre questões de trânsito, que quiser tirar uma outra dúvida. Eu não vou colocar o telefone do Tenente, senão o telefone dele não vai parar. Obrigado. Mas tem o nosso e-mail aqui do podcast, que é podcastwsc@gmail.com. Pode enviar as dúvidas que a gente passa para o tenente e ele responde. Vai ser um prazer. Inclusive, né, se vocês tiverem alguma necessidade aí de justificar alguma infração de trânsito, entender se realmente aquela infração
né, é justa ou correta, se existe uma opção, né, de recorrer, porque às vezes acontece uma falha humana, um número trocado, né, Tenente? O próprio sistema ele pode errar. O sistema na hora de lançar, então pode colocar aqui, mandar pra gente, ou aqui no comentário, tá? Pode colocar no comentário também do YouTube, a gente está sempre acompanhando a produção do podcast e a gente passa isso pro Tenente, ou dependendo, o Tenente responde também. Vai ser um prazer responder os amigos aí. No próprio comentário. E orientar, claro que a orientação faz parte. Sim. A defesa faz parte. Sim, exatamente. Se for justo e correto, aí você vai ter que pagar. Se for injusto, né? Aí faz tem que consertar. Democracia é isso. Exatamente. Né? Aí também a Drogaria Confiança, lá do meu irmão Almir, é a farmácia lá que ele sempre, eu brinco com ele lá que ele fala que é a Drogaria Confiança. Nessa você pode confiar. Você sempre fala na confiança. Do seu irmão, né? É do irmão lá, a drogaria. E como eu falei, ele sempre tá comprando as minhas ideias aí, tá sempre junto, tá? E falar também do Instituto WSC, como sempre, a gente estamos com matrículas abertas aí para auxiliar de saúde bucal, né? O único na região com reconhecimento do Conselho Federal de Odontologia, então você consegue retirar junto ao Conselho a carteirinha de profissão, né? Você paga a unidade, tudo direitinho, para estar trabalhando, né, nos consultórios odontológicos e de forma legalizada, de forma correta. Hoje a grande maioria trabalha de forma irregular, sem o conselho, sem a supervisão do conselho. Bom, precisava aí trocar, né, falar dos patrocinadores aí. É importante, faz parte. Se deixar o Tenente, nós dois aqui, a gente vai conversando, a gente vai longe. É porque tem assunto. Vai longe, né? Aí eu acabei passando do tempo aí da publicidade. Mas, Tenente... Pois não. Opa, desculpa. E aí, então, já que eu toquei no assunto... Epa! Morri. Tá tranquilo. Já que nós trocamos no assunto aí do auto de infração, vou aproveitar então que eu já, né, iniciei. As pessoas acabam entendendo isso como a multa, né? Vulgarmente falado, multa, né? As pessoas entendem isso como não como uma correção, como você falou. A grande maioria entende isso como uma punição. Ela é educativa. E toda punição é educativa. Até a vida militar, a gente aprende isso, que a correção ela é educativa, para corrigir um erro que nós tivemos. Né? Ninguém quer ser detido, ninguém quer ser preso. É claro que ninguém quer. O homem ele é feito para ter liberdade, para viver liberdade, mas ele tem que respeitar também o que está preceituado nessa sociedade, que é um respeitar o outro. Entendi. Eu fico triste quando eu dou uma estatística da Organização Mundial. Nada que eu falo é porque eu sonhei essa noite, não. É da Organização Mundial de Saúde. Ela diz que 90% dos acidentes de trânsito são provocados pelo homem. O homem, ele é o ser que conduz tudo. Então, ele que está provocando. 6% é provocado pela via. Um buraco, um galho que cai, uma árvore, uma aquaplanagem, uma poça de água. Tá? E 4% são pelos veículos, com uma falha mecânica. Nós estamos hoje com uma frota de automóveis, de veículos no Brasil muito boa, diferente da década de 90, década de 2000, né? Nós tínhamos aí os veículos caidinhos. Hoje você está uma frota muito boa. Então a chance de ter defeitos e provocar um acidente diminuiu, está em torno de 4%, 6% da via. E a própria tecnologia, né, Terence, dos veículos. Evolui, com certeza. Hoje tem airbag, não tinha airbag, hoje tem airbag, os pneus, o freio a disco, tudo evoluiu. Aí ficou na conta de quem? Do ser humano, que recebeu uma educação, ou deveria receber uma educação para ter um comportamento como gente, e não tem. Então isso me deixa muito triste. 95%, olha, eu falo de números, o número não mente. 95% de acidentes acidentados, que sofreram acidente, que estão utilizando o cinto de segurança, são salvos pelo cinto de segurança. Ah, mas 5% morre. É melhor salvar 95 do que 5, né, meu irmão? 5% é quem ficou preso porque teve um incêndio, ficou preso no cinto porque caiu numa água, caiu na ribanceira, caiu no rio, morreu afogado. Variáveis eu conheço pessoas que morreram porque estavam no cinto, mas são 5%. Então eu opto
por 95% ser salvo. E está claro isso. Se você der uma frenagem mais... Mesmo que não seja um acidente, uma frenagem mais bruta, o seu corpo é lançado. É o princípio da inércia. Sim, sim. O seu corpo é lançado. Tem um corpo em movimento, você está parado, o seu corpo é lançado contra isso. Sim, né? sim. Uhum. Uma criança, uma pessoa que pesa 70 quilos, se tiver um acidente e ele está sem cinto, ele vai ser lançado com 1,5 toneladas para frente. Você não consegue segurar. Seu braço é quebrado. Seu braço é quebrado. Tá certo? E outra coisa, aí, mimimi. Mas os veículos, as viaturas, os veículos de combate, veículo bélico. Aí uma exceção. São homens de segurança pública, são homens que estão portando armamento, são homens que têm que fazer disparo, são homens que estão colocando a sua vida em risco, não utilizam o cinto, porque é facultativo na lei, veículos bélicos, não utilizar cinto de segurança. Eu já fui questionado com relação a isso. Legal, isso aí é outra informação. Está previsto em lei. A sociedade precisa... Veículos bélicos. Uhum. É só estudar. É facultativo a utilização. Por quê? Você tem que desembarcar rapidamente, você tem que utilizar armamento. Então, olha só que eu estou expondo a minha vida muito mais por não utilizar o cinto de segurança. Em prol de uma outra proteção à sociedade. À sociedade. Coisas que você vai ver em filmes americanos, os policiais estão utilizando o cinto de segurança. Então, eles estão primeiro protegendo a vida deles, para depois proteger a sociedade. Entendi. Tá certo? Entendi. Mas a lei prevê. Uhum. A lei prevê esse tipo de comportamento. Então, tudo vem de uma cultura. O que nós vamos fazer, não vamos fazer. Então, se as pessoas... Eu dava exemplo antigamente, nas minhas primeiras palestras, porque era o tempo, eu sou do tempo, o Wendel. Eu vou acabar falando a minha idade aqui. Eu sou do tempo. Eu sei a idade. Posso falar, eu tô com os seus registros aqui, ó. Peraí. Tô com os seus registros aqui, ó. Nascido em 11 de maio, né? Natural de Itaperuna. Eu sou do tempo. Funcionário público estadual aposentado. Serviu por 33 anos. Você já deu uma ideia, já começou a ter ideia, né? Eu sou do tempo que a gente se reunia aos domingos, ia na banca do São Paulo, na rodoviária de Itaperuna. A maioria das pessoas iam comprar o jornal para ler o jornal ao domingo. Hoje não tem mais isso, porque você lê. Isso era verdade. Eu quando era bem criança. Não é? Eu quando era bem novinho, eu peguei bastante. Pois é, também. Eu sou desse tempo. Domingo a gente ia pra banca comprar o jornal de domingo. Você almoçava, você lia o jornal, você via a notícia da semana. Sim. Hoje você vê isso no celular, toda hora chega notícia. Mas o exemplo que eu dava naquela época é o seguinte: as pessoas tiram tempo para ler o jornal no domingo, mas não tiram meia hora para ler o Código de Trânsito. É verdade. E é importante. O nome já diz código. Se é código, alguém tem que entender e tem que interpretar. Eu tenho que entender e saber, o outro tem que saber. Tá certo? Então, tem que ser código. Tem que respeitar, tem que dar prioridade, tem que ter calma. Né? Ele tem que saber que ele conduzir um veículo na velocidade de 80 km por hora, numa rodovia normal, num piso normal. Se tiver um imprevisto, ele der uma frenagem, o veículo vai percorrer 35 metros para parar. Isso quer dizer que ele não pode ficar menos de 35 metros. É número. É número. Isso aí e onde que as pessoas andam coladas na traseira do outro? Por quê? Porque ele quer ultrapassar. A primeira coisa que eu faço quando eu vou estudar uma perícia de acidente de trânsito, eu observo o piso da via. A maioria do acidente acontece quando eu olho para o piso da via. Faixa contínua, faixa dupla contínua, não pode ultrapassar naquele local. E é onde eles ultrapassam acontece o acidente. Por quê? Então, eu não sou dono da verdade. Eu não sou dono de nada. Eu só coloco aqui o porquê. Eu estou perguntando por que o jovem sai do fiteiro da Cidade Nova para vir para o centro, ele vem a 150 por hora numa moto. Por quê e para quê? Desesperado. Sendo que a moto... O gostoso da moto é você andar na via pública aqui, na via urbana, a 30, a 40, para você saborear o vento, saborear a natureza. Pegou uma rodovia, 60, 80, esse é o gostoso da moto. Até porque é um desafio da física. Você tá equilibrando um veículo de 2 rodas. Embora hoje já tem moto que mantém o equilíbrio, ela não cai. Ela tem equipamento que ela fica ali.
Mas não é o meu caso. Eu não vou poder comprar essa moto. Não estou ainda nessa Não é? evolução. Não estou nessa evolução. Então, quando você desafia a física, você tem que curtir. Os jovens não conseguem curtir. Eu pego uma moto agora, qualquer moto que você me der agora, eu vou ao Rio de Janeiro e volto sorrindo. Porque eu vou com a coluna ereta. Eu desafio qualquer jovem que anda 150 por hora aí, ele não consegue ir daqui a Venâncio. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele sobe na moto, ele curva a coluna. Por que curva a coluna? Não sei. São loucuras. Ele acha que a posição, talvez naquele momento, é mais agradável. O mesmo exemplo eu vou te dar para o veículo que está com som automotivo. Eu nunca vi um automóvel que passa com a caçamba cheia de som, o cara dirigindo, do lado tem outro valete. Eu nunca vi com a dama. Você já viu com dama? Eu estou provocando agora, eu tenho que provocar. Não, você já viu? Não, realmente eu só vejo outro valete. É difícil a menina andar, até com a exposição, por causa da exposição, o volume. Se passar na rua, todo mundo vai olhar. É complicado, realmente. Esse velhinho doido é maluco. É só responder minhas perguntas. Bem difícil. Eu nunca vi. Se você está vendo aí, você tira uma foto, filma e manda pra gente. Ó, o moço passou com um som alto aqui, um som horrível, um som que eu não gosto, e tinha uma dama, tinha uma Barbie no veículo. Você que gosta de Barbie? Justo eu, Tenente. Falar em Barbie, o filme da Barbie tá em cartaz ainda, tá estourando aí. Tá estourando. Tá dando audiência pra caramba. Isso é um outro assunto também, tá, Tenente? Esse filme aí tá trazendo muita... Você leu muita polêmica. É? O filme em si tá dando muita polêmica em relação a... hoje em dia tem muito essa ideia de empoderamento e tal, né? Eu acho que isso é uma linha muito tênue, até que ponto que se pode falar. E o filme da Barbie, ele mostra aí, algumas pessoas dizendo que sim, outros que não, mas é polêmico. Depois, independente de ser um filme, né, entre aspas, para criança, né, os adultos estão assistindo e estão interpretando de forma... Eu não tive tempo ainda para parar nem para ler evolutiva. A síntese do filme, que era Barbie. O que é Barbie? Desde criança eu conheço isso. Então eu não sei qual seria, mas de repente é importante para a gente adquirir um pouco de conhecimento. Até para a gente saber o que está acontecendo aí. E falar sobre isso. Exatamente. Então, Tenente, aí entendi basicamente tudo. Se o cara... Me corrija de novo se eu estiver errado aí, tá? Me corrija. Então, se o cidadão, independente dele, transeunte, pedestre no caso, né? Ou ciclomotor, monomotor, triplomotor, não importa. Tá na via, tá ali no trânsito. Se ele tivesse pelo menos o mínimo de informação da legislação de trânsito, ele ajudaria tanto a população local, né? Tanto para quem está dirigindo, quanto para quem está... o pedestre, a gente falou que se deslocando ali, né? E com isso diminuiríamos o número de mortes absurdamente. Então, ou seja, a ignorância, a falta de conhecimento, de estudo da legislação e falta de interesse. Não vou nem falar dessa questão de cultura, que você já explicou muito bem aí, que é cultural, blá, blá, blá. É comportamento social. Então, a meu ver, deveria ser introduzido isso no currículo primário, mínimo, escolar. Né? Já está previsto. Um currículo mínimo. Já está previsto. Já está previsto? No código está previsto, só que não começa. Não tem. Não dá ibope. Não dá ibope, ninguém quer. Não dá ibope. Olha só, o ciclista. Que lei que o ciclista cumpre na nossa cidade hoje? Você já viu algum ciclista parar no semáforo vermelho? Não. Por que não para? De novo aqui. Você vê alguém, só se o carro já estiver na frente dele. Eu não sou dona, mas por que não para? Não obedece. Eu já quase segurei ciclista, já fiz isso. Em Bom Jesus, eu trabalhei muitos anos na área de Bom Jesus, trabalhei naquela região ali, e tem a via principal lá, Tenente José Teixeira, feito o Banco do Brasil ali, que sai na ponte. Tem uma placa lá enorme, proibido o trânsito de bicicleta, que é contramão. Todo mundo entra ali. Eu cheguei ali para ter minha viatura um dia ali e ninguém entra. Não vai entrar. Não, é para contramão. Então tira a placa.
Ah, esse velhinho, não era velhinho ainda, né? Esse velhinho é doido, mas esse rapaz é maluco, mas não, é você cumprir a lei. A bicicleta hoje ela vem da esquerda, vem da direita, vem por cima, vem na contramão, ela vem por cima, ela passa na sua frente. Está tendo acidente entre duas bicicletas. Eu fiz a ocorrência ano passado entre duas bicicletas em frente à rodoviária. O cara lesionou o pé. Eu fiz a ocorrência. Olha que loucura. Existe acidente entre duas motos. Colidir moto com moto. O cara tem que estar. Uma total falta de reflexo. Que ele não há explicação. Né? Não há explicação. Porque qualquer não há explicação centímetro que você saia para a direita ou para a esquerda. O comportamento do trânsito reflete o que nós somos na sociedade. Eu costumo dizer que o nosso país, eu ia ficar muito feliz no dia que eu fosse utilizar o banheiro, o mictório, o WC de uma rodoviária ou de qualquer bar, botequim, e ele fosse tão cheiroso igual é o da minha casa. Nós seríamos civilizados. Sim. Mas isso não acontece. O banheiro de uma rodoviária é insuportável. Uma estação de trem é insuportável. De um bar é difícil você achar um banheiro limpo. Por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Você sabe que tem que secar a mão, enxugar a mão, botar... Por que não faz? Então é comportamento social. Você pega um país desenvolvido, se você não se enquadrar, você toma na cabeça. Agora aqui, eles pensam que pode tudo. Acha que pode tudo, não respeita ninguém, faz o que quer. Anda na contramão, para em qualquer lugar, para nas esquinas. E pessoas morrendo. Essa é a grande preocupação. Eu não tinha relevância desse número. 45 mil anos. Quando você me falou até pra gente, né, para eu catalogar lá o podcast. É o mesmo número de vítimas de tiro. As pessoas que morrem por tiro, por facada, por violência, é o mesmo número de morte por ano de vítimas de acidente de trânsito. Só que no trânsito você tem como evitar. Você pode evitar. É só ter calma, né? Ser educado, civilizado e cumprir o que está escrito previsto na lei. Quando você tem um semáforo na nossa Cardoso Moreira aqui, você sabe o que as pessoas observam? Ele não olha o semáforo dele, não. Ele olha o semáforo do outro que vai fechar lá. Só que existe um time entre um semáforo e outro. Exatamente, para dar tempo. A gente chama de bandeirada. Eu chamo de bandeirada entre um e outro, para que haja tempo de a pessoa ter harmonia. O que o cara daqui está fazendo? Ele não olha o semáforo dele, não. Ele olha o semáforo do vizinho. Quando fecha lá, ele está arregaçando aqui. Outra coisa que eu falo para você com relação aos nossos amigos ciclistas. Quando eu sair do estúdio aqui, o ciclista vai estar lá embaixo me esperando. Outra coisa que eu falo para você aqui. Eu falei sobre o ciclista, né? A motocicleta. Observa no semáforo, quando parar 10 motocicletas na frente do semáforo, de cada 10 motocicletas paradas num semáforo vermelho, de cada 10, 12 estão com a embreagem puxada. Por quê? Vai estar preparado para sair desenfreado. Vai demorar 20 minutos, ele fica puxado. Ele não coloca o veículo no ponto neutro, no ponto morto, relaxa, respira. Ele fica maluco. Que condutor de veículo é esse? E igual você falou, eu acho que eles ficam realmente, vou começar a prestar atenção, eu acho que eles ficam olhando o outro. Porque quando eu vou ver o motociclista já está lá na frente, se bobear já está quase parando. Qual o motivo desse desespero? E eles saem assim, parece que o cara está postando corrida. Eu fiz uma viagem no ano passado, uma viagem de turismo para eu descansar e lazer, mas como como se fosse você na sua área, você ia fazer a mesma coisa. Eu fui até Curitiba, Paraná. E eu trabalhei mais do que passeei, porque eu fiquei estudando o trânsito de lá. O trânsito lá. Não, mas o pessoal de lá... Eu fiquei filmando o trânsito de lá. Eu fiquei filmando a pista, a demarcação do piso e o comportamento dos condutores de veículo. Lá flui bem. Meu amigo, não é Brasil. Lá flui bem. Não é Brasil. Então, qual é a diferença? Eu costumo dizer que é o efeito da boiada. O cidadão, ele pega o trem em Japeri, é a última estação de trem no Rio, Japeri, indo para a Central do Brasil, 4 horas da manhã. O trem está apertado, está difícil, o nego está suando, tem flatulência dentro do trem, tem tudo ali.
Tem vendedor vendendo pipoca, milho verde, tudo sujo, cospe no chão e dá aquele tumulto. E ele tá com a marmitinha dele ali com arroz, com bife, um ovo frito. E tá indo ali, e cigarro no chão, e xingando, tá. Até a Central do Brasil. Ele desembarca na Central, atravessa, pega o metrô para ir para Copacabana. Ele senta igual gente, não joga cigarro no chão, não cospe no chão, se comporta como gente e vai até Copacabana. É feito manada. Ele não tem personalidade, ele não é ele. Ele é o que vai no fluxo. Ele é o que está em volta dele. Ele vai no fluxo. Então não pode. Não pode. Eu certo dia, quando você fala do bombom, não terminei. Eu vi o jovem, não falei, que bebeu um refrigerante e jogou no solo. Eu assisti pela televisão uma enchente que aconteceu, Suíça ou Suécia, e ela alagou uma praça, a água transparente. Por que a água estava transparente? Da chuva. Porque não tem lixo no piso. Só fluiu só água fluvial mesmo, não tinha esgoto, nada. Agora aqui, quando tem uma enchente aqui, você vai ver tudo boiando. Por quê? O cara joga sofá dentro do rio. O cara joga pneu dentro do rio. Que é isso? Que homem é esse? Que comportamento de ser humano é esse? Que homem rei da cadeia dos animais? Aquele é o rei da cadeia, o homem é o rei. Deus mandou que nós fôssemos governar a terra. Aí você vai ver que o animal com comportamento maior do que o nosso. A formiga, a abelha, o lobo, perfeição que é a matilha do lobo, o líder. Eu morei na roça durante um tempo e eu observava todo dia, 5 da tarde, de frente da minha casa tinha um morro que tinha uns animais, umas vacas leiteiras, às 17 horas elas passavam. Não era 17h01, era 17 horas, elas passavam lá, mais 50 vacas lá, no trilho. Ordeiramente, uma atrás da outra. A primeira, se ela assustasse, visse algo de errado, ela parava, levantava as orelhas e ficava atenta. O que as outras faziam? Parava uma atrás. Todas paradas. O homem consegue fazer fila? O cara fura fila. O cara fura fila. É verdade. O cara fura fila. Eu tava há pouco tempo no banco, na fila, na loteria, fui pagar um negócio na loteria. Aí de repente chegou uma moça e falou assim: eu estava na frente do senhor. Eu falei: a senhora estava? A senhora é invisível, porque eu não vi a senhora aqui. Ela saiu, foi a algum lugar, voltou, eu queria ficar ali. Então, tem comportamento social. Então nós somos no trânsito porque nós somos no dia a dia. Se você é educado com as pessoas, dá bom dia, boa tarde, respeita, tem um bom comportamento, é honesto, é digno, você vai ser assim no trânsito. Se você não é, por isso que o trânsito está muitas vezes ruim e está morrendo aí. A cada 12 minutos morre uma pessoa, 45 mil pessoas ano. 45 mil pessoas ano. Sexta-feira, sábado e domingo, morre, sábado no Rio de Janeiro, 50 pessoas vítimas de acidente de violência. Vítimas de violência, final de semana. 50 pessoas. Na Noruega, final de semana, o ano todo, morre 31 pessoas ano vítima de violência. Não tem. Aqui morre 50 em 3 dias. Noruega está lá tranquilo. O pessoal respeita. O pessoal tem comportamento. É comportamental. Na Suíça, se eu não estiver enganado, não tem exército. O jovem completou 18 anos. Tem uma tropa profissional lá. Ele vai aprender tiro para defender o patrimônio, o território dele, a pátria dele, se for invadida. Ele aprende tiro, tem conhecimento de tiro. O que o governo faz? Leva para casa esse fuzil, guarda na sua casa para você defender o nosso país. Olha só. E aqui? A qualquer momento. Se der um fuzil. Aqui dá merda. Aqui comportamento social. Aqui não vai dar certo, Tenente. Comportamento social. Aqui não dá certo, Tenente. Não vai dar certo. A última, antes de você fazer a próxima pergunta aí, eu vou puxar o inglês um pouquinho agora. Eu gosto, essa do inglês eu gosto. The Books on the Table. The Books on the Table. O príncipe William Duke Cambridge, filho do hoje rei Charles, demorou a ficar. Ficou o velho é pra durar, ué. Não,
imaginei que esse rapaz, ele iria morrer e a velha não. O rapaz, a velha não morria, não. A velha... O filho do rei Charles, no palácio de Buckingham, em Londres, quando completou 18 anos, ele tinha uma prova na escola que ele estudava. E os aluninhos, os coleguinhas dele ali, quase semelhantes a ele, insistiram para que fosse fazer uma gazeta, né? Quer faltar a aula, quer tomar um sorvete, quer brincar, quer ficar feliz. Vamos gazetar hoje, não vamos para a aula. O que você acha que o príncipe fez? Ele faltou à prova ou ele não furou com os colegas? Se fosse aqui, não estava nem no colégio. Com certeza, mas lá, muito provavelmente, ele foi fazer a prova. É por isso que eles são diferentes. É por isso que é país desenvolvido. É por outros motivos que os países do primeiro mundo aí permanecem dominando o restante. Porque nós somos subservientes, porque a gente tem um comportamento que inadequado. Não tem explicação. Tenente, pelo tempo avançado... Eu nem olhei pro relógio. Pelo tempo, já está aí indo para 1h30 já. Beleza. 1h20. E a gente tem mantido aí esse tempo de hora e pouquinho. A gente tem feito uma atitude que agora está virando tradição de que os convidados, né, escolham uma cor. Ele faz isso para me provocar. Não, eu não sou flamenguista, não. Eu pedi a secretária para comprar, comprou vermelho e preto. Vermelho e preto. Provocação, né? Para assinar o nosso mural, aqui ó, deixa eu mostrar aqui ó, o mural que está atrás de você aqui. Você vai ter a honra aí de assinar agora pela segunda vez, que o Anderson teve aí no último podcast na quinta-feira passada. Hoje a gente está gravando aqui, vai ao ar quinta-feira, né? Como é de praxe toda quinta. E fazer a sua assinatura, botar a data e fazer a assinatura para mim, ó, vermelho e preto. Ele me provoca, eu tenho que responder, né? Culpa da secretária, né? Eu tenho que responder, não tem? Opta por uma cor. Nunca o vermelho. Você me provocou? Assina lá pra gente, bota a data lá, assina para mim, por favor, faça essa honraria e a gente vai aos poucos colecionando assinaturas de profissionais aí da nossa região, profissionais de minha... Hoje são dois. Hoje são dois, isso. De minha estima e de consideração aí, de grande amizade, de tempos, né? Ficou. Esse aí é para sempre, esse aí não sai não, Tenente. Esse aí não vai apagar não, vai ficar conosco aí. Eu só tenho, Tenente, a agradecer, né, pela sua amizade, pela sua parceria de longas datas. A gente se conhece aí já tem um certo tempo, mas parece que esse tempo é mais do que o dobro do que é o tempo real, né? Nós temos afinidades em vários assuntos, nós temos uma vida pregressa muito próxima, né? A amizade ficou fácil ser criada, né, conosco, e eu me sinto muito honrado em ter aqui, né, conversado, batido esse papo contigo. Agradeço, vou agradecer sempre, agradeço aí por você ter disponibilizado esse tempo aí da sua vida corrida, né, para se encaixar aí. Ontem, né, você teve problemas até de saúde, né, a gente ia gravar ontem, tentou correr e para estar aqui no horário. Então, ou seja, esse prestígio é muito bom. É bom saber que quando eu chamo os amigos, os amigos vêm, né? Isso aí é uma honra para mim, né? Por ter você como amigo, como os outros colegas que vieram, o Tenente Pierre, o próprio Anderson, né? Que não é do ciclo do dia a dia, mas é um rapaz, um amigo que me deu um espaço um tempo atrás. A gente estava um pouco afastado, mas quando eu chamei, ele de prontidão veio correndo. Você, eu nem falo, né? A gente o tempo todo... eu sei que a qualquer momento que eu posso precisar de você, em qualquer circunstância, você vem sempre, como já fez, em socorro à minha pessoa. Então, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por transmitir o seu conhecimento aqui. Hoje a gente está lançando isso na internet, isso vai ficar gravado aqui ad eterno, né? Espero que
essa sementinha, essa gotinha que você sempre faz nas suas palestras, como você falou aqui no podcast, ele também, essa semente se perpetue e que a gente consiga alcançar um número maior, por mais que você, né, tenha sido palestrante aí em toda a região noroeste e fora, né? Tem o grande centro no Rio, mas que agora na internet, esse link, esse podcast, essa conversa nossa, que essa semente se espalhe para um público ainda maior, né? Para uma região ainda maior. Como eu frisei várias vezes aqui, pessoas estão morrendo por não conhecer a legislação de trânsito. E que a palavra correta é isso aí, ignorante. Quando a gente fala ignorante, não está ofendendo ninguém. Não. É por ignorar, desconhecer. Por falta de conhecimento, pela ignorância do assunto, né? Eu vou te ser sincero que 99% do que você falou aqui não era de meu conhecimento. Pois é importante. Eu que agradeço o seu convite, eu estou extremamente honrado. A nossa amizade, o carinho que nós temos está acima de tudo isso. Nós nos conhecemos num momento muito importante da minha vida e foi condição sine qua non para que a gente embreasse e ombreasse com você o trabalho aqui no WSC. Centenas de alunos passaram na nossa sala de aula e nós fizemos amizade, carinho. E me perdoe aí quem está nos assistindo, de repente eu sou um pouco mais duro, severo, bruto, rústico, mas é a forma que eu tenho de tentar salvar vidas. Quando eu falo mais firme, mais áspero, é porque eu não entendo o motivo que um jovem de 18 até 25 anos, que é a média que está se morrendo demais aí, ele passa numa rua igual a nossa a 150 por hora por nada. Eu fico triste porque eu esperava que a mamãe dele, que o papai dele falasse: filhinho, quando você crescer, pega um veículo e cumpra a lei de trânsito, obedeça a sua mamãe, os seus amigos, os seus coleguinhas. E não fizeram isso. Então me desculpe se eu sou um pouco mais severo na minha afirmação, mas o objetivo é um só, é de salvar vidas, de fazer o bem para o próximo. Do mesmo jeito que a sua irmandade tem como a tônica, né, a caridade, a minha também tem. Você sabe que hoje tem. Sim. A que nós caminhamos hoje tem. Sim, é de fazer a caridade para o irmão, de dar a mão ao irmão, de ajudar o irmão, de fazer campanha para o irmão. Nós temos já campanhas lá de trânsito com relação ao objetivo de divulgar. Então é eu que agradeço, eu que estou honrado e eu tenho certeza que esse canal seu, além de levarmos essa mensagem, que hoje é para o mundo todo, você vai se firmar. Parabéns pelo seu comportamento, pela sua direção, pela sua condução do evento. Eu tenho certeza que em nome de Jesus só vai prosperar. Eu fico feliz porque vindo de você são pessoas civilizadas, pessoas educadas, pessoas cultas que têm o bem comum como prioridade. Exato. Quando você tem esse bem comum, você respeita, você é carinhoso, você é honesto, você é trabalhador e é tudo que o país precisa, de pessoas do bem. Eu que agradeço, eu que estou honrado, eu que estou feliz. Me desculpa que eu falo muitas vezes. Nada, tenente. É isso aí. Bom, a gente vai encerrar aqui esse podcast com o nosso amigo Wilton Tostes. Mas para mim vai ser eternamente o nosso Tenente Tostes. Foi dessa forma que nós nos tratamos, dessa forma que a gente ainda continua se tratando, desde o período que a gente se conheceu, como ele falou, ombro a ombro, trazendo um pouco de conhecimento, né, para os adolescentes da época. A gente está retornando, como eu te falei, o projeto tivemos acampamento. Nossa, aquilo foi memorável. Está na Brigada Paraquedista. Os dois alunos nossos lá. 01 e 02. 01 e 02. Estão na Brigada Paraquedista. Memorável. Então, tenente, é isso. A gente vai continuar, né, trocando as nossas ideias fora do ar, como sempre, mas sempre que você quiser e se sentir na necessidade de transmitir algum outro conhecimento. Lógico que o assunto aqui vai longe, né? Daria para se estender. Mas em algum momento ainda eu tenho um assunto que eu acho interessante, que precisa ser dito para a sociedade, em prol, né, da sociedade, da própria sociedade local ou fora de Itaperuna, que a gente está alcançando aí. O podcast vai estar sempre aberto. Aqui é um local de fala para a população, né?
lógico que os convidados que vieram até aqui, na grande maioria, né, são muito, né, ou conhecedores do assunto, que eu me preocupo com isso. Isso é importante. Mas se alguém da população, né, que quiser se fazer ouvir, a gente vai também abrir espaço. E eu estou à sua disposição. Perfeito. Caso surja qualquer outro assunto, mas que o interesse seja comum, né? O interesse da sociedade, como você falou aí, sim. Eu estou à disposição, porque eu jamais seria omisso. Eu sempre paguei pelos meus erros, pelas minhas ações, nunca pelas minhas omissões. É uma característica de um perfil meu. Não é perfeito, claro que não, mas é o meu perfil. Então eu pago pelas minhas ações. E se for em pró da sociedade, eu estou aqui para participar. Muito obrigado, Tenente. Eu que agradeço. A gente encerra aqui mais um podcast e, como sempre, eu gosto de deixar uma pequena frase no final que no podcast com o Anderson, na entrevista com o Anderson, ela ficou muito marcante. E agora eu sempre vou finalizar com a mesma frase, já que você citou da nossa, né, da nossa irmandade lá. É algo que é muito importante, porque hoje a sociedade está muito fria uns com os outros. Né? As pessoas não se preocupam muito. E com isso, as pessoas se isolam. Eu acredito que esse isolamento vem com, né, agora a crise, a depressão, síndrome do medo, síndrome do pânico. Isso não atingiu muito a gente, ou praticamente nada, porque a gente sempre veio daquela característica, como você falou, de não fugir da briga, de não fugir. Então, por mais que você pense que você não tem capacidade para fazer algo, não se reprima em relação a isso. E guarde essa frase, sempre para frente e para o alto. Excelente. Um abraço a todos e até mais. Excelente. Excelente.